Flamengo! Flamengo! Fala, nação. Realmente, foi uma vitória com sabor de derrota. Valeu os 3 pontos? Valeu os 3 pontos, valeram os 3 pontos. A única coisa boa, que o futebol foi medíocre, principalmente no segundo tempo. A torcida do Flamengo pode ter comemorado os 3 pontos, porque futebol mesmo, nada. O primeiro tempo até que nós mostramos alguma coisa, mas o segundo tempo foi uma vergonha, né? Como é que um time depois ficou 22 minutos com 2 jogadores a mais e sofreu pressão do Bahia, que quase fizeram gol. Teve um lance que o cara cortou assim dentro da área, a bola ia lá no ângulo, por sorte passou por cima. Uma outra bola cruzada, o cara cabeceou, o Santos já estava vendido, também foi para fora. Então, foi uma vitória sim, e o pessoal saiu meio que revoltado. Eu, pelo menos, não consegui ficar feliz, fiquei muito pé da vida, né? Agora, nós estamos muito dependentes, eu acho, do futebol do Cebolinha, principalmente. Ele, no intervalo, fez 5 substituições. Ninguém entendeu que o cara fazer 5 substituições, e agora, se alguém se machucar, não pode mexer mais. Aí, depois, na coletiva, ele falou que os 5 foram por motivos de lesões. Caramba, 5 lesionados no primeiro tempo é algo assim estranho, né? Mas pode ter sido pequenas lesões, desconforto e tal, e ele tirou. O jogador, para mim, que tem sido mais importante do Flamengo, mais, vamos dizer assim, decisivo, é o Cebolinha. Quando o Cebolinha saiu, acabou aquele lado esquerdo. Não podemos contar, por enquanto, com o Bruno Henrique, né? Tá ainda em fase de readaptação e tal. Teve uma bola cruzada que ele, se está na época dele, ele pega de primeira, tentou dominar, dominou mal, perdeu a bola e ficou mais ou menos por aí. Aí, pelo lado direito, como eu tenho falado, não tem saído nada, né? O garoto lá o Wesley, ele tem muita velocidade, mas na hora de decidir mesmo, não sai nada. O Arrascaeta, todo mundo sabe que ele ainda está também voltando. Não tem condições de jogar os 90 minutos. Como ele já jogou o primeiro tempo, quando chegou no segundo tempo, ele já não era o mesmo. E aí, com as modificações, então, aí que piorou. O Gabigol, como eu tenho falado, não faz o meu tipo de jogador. Muito agradecido por ele, tenho uma gratidão pelo que ele fez pelo Flamengo, mas eu acho que hoje, no momento, ele não pode ser titular. Ele pega uma bola da entrada da área, consegue jogar lá na arquibancada, nem perto do gol ele chutou. Quer dizer, a bola sem ninguém de marcação, de perna esquerda, a perna forte dele. Então ele está precisando pegar um banco, treinar a parte física, que eu acho que também não está boa, né? E sobre os gols, o que aconteceu? O Flamengo aos 22 minutos, né? Uma bola, uma falta que o Arrascaeta bate, né? O Davi Luiz manda lá no alto, cai na cabeça do Matheus França, que conclui uma jogada que a gente viu que foi uma jogada ensaiada. Esse foi o primeiro gol. Aí depois, logo aos 28, né? Uma bola enfiada pelo Cebolinha, o Arrascaeta dá um drible sensacional. Quando ia fazer, o cara puxa ele, pênalti, e aí sim, o Gabigol mostra que ainda não esqueceu como é que bate pênalti. Bateu bem no canto esquerdo, o goleiro foi para o direito, 2-0 Flamengo, o jogo estava mais ou menos aí, tranquilo, né? Porque o Flamengo não estava bem no jogo. Aí me lembro de uma bola do Matheus França, pega no meio de campo. Pô, nós estávamos até, acho que em vantagem numérica, então ele, o Cebolinha lá na esquerda, ele levou meia hora para pensar e dar a bola. Quando ele pensou, quando ele foi dar a bola, o cara tomou a bola dele. Faríamos ali o 3-0, seria, eu acho, uma vitória bem mais tranquila do que foi. Bom, aí, quando foi aos 34, uma tabelinha deles no meio da área, por isso que eu digo, o sistema defensivo do Flamengo, se não melhorar, a coisa vai ficar feia, né? Uma tabelinha onde o Davi Luiz ficou olhando, a bola pelo meio, tabelinha para lá, e o cara entrou e colocou no canto esquerdo do Matheus Cunha. 2-1. Bom, já a vantagem não está tão boa. Aí, por sorte, lá nos acréscimos, né? O Cebolinha bate uma falta muito bem batida e o Davi Luiz aí dá uma cabeçada e finalmente faz um gol, né? Depois de 76 partidas, ele conseguiu acertar o gol e fizemos 3-1. Vamos para o intervalo, bom, 3-1, vantagem de 2 gols. Então, a coisa vai. Aí chegou, como eu falei, no intervalo 5 substituições. Segundo o treinador, tudo por lesões. Mas a saída do Cebolinha acabou o lado esquerdo, porque aí ficou o Ayrton Lucas sozinho, não tem com quem fazer, o Bruno Henrique, como eu falei, ainda não está na forma ideal, e aí o jogo foi passando, e o que aconteceu? Veio o segundo gol deles, né? O segundo gol deles, uma bola, aí já estava o Santos no gol,
O segundo gol deles, como é que foi? Uma bola cruzada da direita, vai ter uma falta lá, o cara cruzou, e aí o jogador deles dominou e chutou. A bola não foi nem no canto, né? Passou perto do pé direito do Santos. Um pouquinho mais de sorte, ele tinha defendido. Não foi uma bola indefensável, ele podia ter defendido, né? Mas o goleiro, para mim, quando tá em má fase, a sorte também não ajuda, né? Até porque, por exemplo, no primeiro tempo, o Matheus Cunha teve uma bola que o cara chutou e ele rebateu para frente. Se vai no pé do adversário e o cara chuta, e se fosse o Santos, que fala incrível do Santos, né? Porque o Santos já a torcida já está com o pé atrás com ele. Mas ele deu sorte, o Matheus Cunha, a bola bateu no zagueiro do Flamengo e voltou para ele, e daí não aconteceu nada. Bom, aí 3-2, aos 28 minutos, eles tiveram um jogador expulso. Aos 31, quer dizer, 3 minutos depois, o segundo jogador expulso. Bom, a gente com 3-2 no placar e 2 jogadores a mais, o que era de se esperar? Bom, agora vamos amassar, fazer mais 1 ou 2 gols e ir para casa feliz. Mas não foi nada disso. Aí nós é que fomos pressionados. E eles tiveram chances, 2 pelo menos. Né? Uma em que o cara cortou um, cortou o outro e mandou no ângulo. Por muita sorte, a bola passou bem perto. Se fosse para dentro, não tinha chance. Seria o empate deles, né? Que aliás merecia, né? Claro que nós, flamenguistas, não torcemos para que acontecesse o empate, mas que eles mereciam, pela garra, pela disposição que o Flamengo não teve. O Flamengo pegava a bola com 2 a mais, bolinha para o lado, bolinha para o lado. Tem bola que o cara cruzou, o Gabigol, ele não está vendo que está impedido, ele ficou quase debaixo da baliza. Se ele está um pouquinho mais para trás, ele faz o gol e valia. E valeria, né? Não, ele chutou sabendo que estava impedido. Quer dizer, inocência, né? Total do Gabigol. Aí ficou quase, como eu falei, que eles empataram, tiveram 2 chances, e por sorte foi com 2 jogadores a mais. O Flamengo não conseguiu mais nada. Tá? Então, vamos esquecer esse jogo. Terça-feira nós temos agora o jogo, né, importantíssimo contra o Fluminense. É claro que o Flamengo também não estava com os titulares, nós também demos um pouco de falta de sorte, né? Perdemos o Gerson, que estava subindo muito de produção, e o Pedro. Se o Pedro está naquele jogo de ontem, pelo menos 1 ou 2 ele faria. Depois de 2 a mais, mas infelizmente ele não estava e também não sabemos se vamos contar com ele terça-feira contra o Fluminense. Se por acaso o Gerson e o Pedro voltarem em boas condições, nós temos alguma chance. Do contrário, vai ser difícil. O toque de bola do Fluminense é muito bom, mas o Flamengo pode surpreender também. Surpreender? Há pouco tempo, como é que a gente podia imaginar que o Flamengo teria que surpreender? O normal seria uma vitória, ou pelo menos um empate, né? Mas se a gente conseguir empatar o primeiro jogo, eu acho que já é quase uma goleada da gente. Porque aí nós vamos decidir tudo no dia 1º, o segundo jogo, que aí os jogadores já, né, esperam, né, que o Pedro já esteja bem, que o Gerson já esteja bem, e que a gente possa fazer um jogo melhor. O problema vai ser esse jogo de terça-feira. Se perdermos com mais de 1 de diferença, aí a coisa vai ficar feia. Mas, quem sabe, né? Podemos até vencer. Nada é impossível. Mas vai precisar mais garra, mais disposição, mais amor à camisa, que o Flamengo não está tendo. Né? O envolvimento do time do Bahia ontem, pô, impressionante. Os caras se dedicaram, se mataram em campo. Por isso eu acho que eles mereciam um resultado até melhor. Embora para nós fosse muito bom, né? Os 3 pontos, a gente não pode também ficar muito longe do bloco da frente. Né? Então, valeu só o quê? Os 3 pontos. Mas a torcida saiu feliz e eu, por exemplo, fui dormir revoltado, né? Com a vitória. É difícil acontecer se o nosso time ganhar e a gente ficar revoltado. Porém, então, vamos esquecer o jogo de ontem importante, foram os 3 pontos, e vamos ver se no jogo de terça-feira o Gerson volte, né, que comece novamente o time a melhorar. Agora, a defesa é que me preocupa, que aquele miolo da defesa, o lado direito, aquele garoto Wesley lá, um pouco afobado, né? Vamos ver, vamos torcer para que terça-feira as coisas deem certo, né? E depois, domingo, pelo Brasileirão, nós temos o Corinthians, aqui no Maracanã. O Corinthians não vem bem, mas o Flamengo também não vem, né? Então vamos ver, terça-feira, Copa do Brasil, Fluminense, primeiro jogo, 21 horas do Maracanã. E domingo, no Maracanã também, Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão, às 16 horas. Então nos encontramos lá depois do Fla-Flu, tomara que com uma certa alegria, né? Amém. Saudações rubro-negras.